CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Patrícia, ouvintes da CBN. O primeiro dia útil do ano, uma sexta-feira, dia 2, você com a gente, tá no calor ou tá no fresquinho do ar-condicionado? Tô no ar-condicionado, né? Quer dizer também que eu não ganhei Mega Sena, né? Estou por aqui ainda. É verdade. Mas jogou, pelo menos? Joguei, pelo menos joguei. Fiz Mas minha acertou... fezinha lá, mas nada, não deu né? certo. Nem um númerozinho? Não, nada. O Zagoto conosco aqui disse que acertou um. Só faltaram os 5, mas um ele acertou. Quase cheguei lá, Gilberto, mas não foi dessa vez. Bateu na trave. Melhor que eu, viu? Foi melhor que eu. Melhor que eu também, porque eu também não acertei nenhum. Gilberto, vamos falar do que vem por aí em termos de oportunidades e desafios para a tecnologia, já que estamos aí no primeiro dia útil de 2026? Exatamente. A gente falou na quarta-feira passada, olhando para trás, né? Olhando o que aconteceu de importante em 2025. Agora vamos olhar para frente, olhar o que tem de tendências de tecnologia para frente em 2026. E claramente a primeira tendência, né, é a IA cada vez mais presente, né, e mais invisível na nossa vida. Então, ou seja, a gente vai ver a inteligência artificial integrada no nosso dia a dia, lá no celular, no seu aplicativo de banco, nos seus aplicativos de saúde, com comércio eletrônico também, ou seja, te sugerindo coisas para você comprar, nesse caso. Decisões silenciosas tomadas pela IA, né, nesse caso, né, então é uma questão, e tarefas simples e complexas que vão ser automatizadas, né, com o uso da IA. Então, essa é uma vantagem, né, dessa nova tendência, né, que a gente está vendo para 2026. Mas tem alguns problemas em relação a isso. Primeiro, golpes com IA mais convincentes, né, voz, textos, imagens e vídeos, né, cada vez mais realistas, e aí a gente vai ter um certo problema, um sério problema, na verdade, em 2026, né? Ou seja, então, 2026 não vai ser só um robô falando com você, mas pode ser um golpe usando a voz do seu chefe, do seu filho, da sua esposa, né? De algum parente seu, nesse caso, né? Para isso. E aí, nessa linha, os deepfakes, desinformação, né, e aquele colapso da confiança digital também vai ser um problema para 2026, né? Como eu falei, vídeos e áudios falsos, quase impossíveis de se identificar, o uso político e financeiro e criminal, né, para isso. A gente está em 2026 agora, esse ano, a gente tem eleições, então, ou seja, vai ter, infelizmente, acredito que vão ter uma enxurrada de vídeos falsos, áudios falsos, né, nesse caso. Então, por isso que é importante verificação das fontes, confirmação dos canais alternativos, né, e uma educação digital como defesa, ou seja, conscientização das pessoas em relação a isso, né? Então, ou seja, em 2026, o maior risco não vai ser o atacante, o hacker. Na minha visão, vai ser acreditar rápido demais do que você vê na internet, né? Para isso, né? Para esse caso. No caso de segurança ainda, na linha de segurança, a parte de fim da confiança automática em sistemas, ou seja, a gente vai ter que usar aquela questão lá da autenticação de 2 fatores, né? Isso aí em aplicativos de banco, e-mails, redes sociais, né? E as empresas vão estar exigindo cada vez mais camadas de segurança, ou seja, não confiar apenas na senha, né? A senha sozinha, né, seria como trancar a casa e deixar a chave embaixo do tapete, né? Ou seja, uma coisa que não tem sentido na questão, olhando pelo lado da segurança da informação nesse caso, né? Para isso aqui, né? Nessa situação. A questão de privacidade, leis e responsabilidade digital, isso também vai ser uma tendência para 2026. A gente tem lá já tivemos uma série de eventos, né, que tornaram a LGPD mais fiscalizada em 2025, e em 2026 isso vai ser ainda maior. A tendência é que isso seja ainda maior, né? Seja uma LGPD mais rigorosa, mais multas e responsabilização por empresas que não seguirem, né, ou não adotarem a Lei Geral de Proteção de Dados para os dados que ela coleta de usuários, né, chamados titulares de dados, né, e empresas vão ser cobradas, né, mais insistentemente, né, pela ANPD por uma proteção real nesse caso. Então, a gente vai entender, né, que como vantagens para o cidadão comum, menos compartilhamento excessivo de dados, mais controle sobre as permissões e mais consciência digital. E vale aquela frase, né, já antiga, né, que se o serviço é gratuito, o pagamento pode ser os seus dados, que você está seguindo para eles lá para isso, né?
E a pergunta que fica, então, é: onde ficam os humanos nisso tudo que está aqui, né? Então, o ponto-chave de 2026, na minha visão, é que será uma evolução das tecnologias que a gente já tem hoje, em 2025, né, para trás, né? E com mais integração, né, e mais presença no dia a dia das nossas vidas, de empresas e funcionários, né? Os avanços de IA não vão eliminar as pessoas, né, mas vão expor aquelas que não evoluem. Por mais vantagens e facilidade que temos na IA, também temos diversos problemas, como a parte de vieses, né, da IA para isso. Então, o papel dos humanos vai continuar sendo extremamente relevante, especialmente no que tange a curadoria do que está sendo feito, verificando resultados, analisando resultados e validando informações. Nesse sentido, habitualidades como criatividade, pensamento crítico e empatia são diferenciais, já que a tecnologia cobre tarefas repetitivas e analíticas para isso, né? Então, como se preparar para 2026? A gente tem lá senhas fortes, né? Lembrar das senhas fortes, gerenciador de senhas, né? Os cofres de senhas, ativar a autenticação de 2 fatores, desconfiar da urgência digital, né? Então os golpes aí nesse caso, e manter sistemas atualizados, né? Ou seja, nesse caso, conversando com família e equipes sobre os golpes. Então, uma boa ideia aí para 2026. A tecnologia 2026 promete facilitar a nossa vida, mas só será uma aliada se a gente vier acompanhado de consciência e segurança, né? Então essa é uma frase aí para a gente lembrar para 2026. Como é que fica a internet das coisas para 2026? Porque você falou da questão da inteligência artificial, do que a gente pode estar vulnerável, né, a notícias falsas, fake news, a evolução e a inteligência artificial para essa questão voltada para a internet das coisas. Tem alguma expectativa aí de futuro? Com certeza, a gente tem assim a questão de integração, ou seja, a IA, inclusive eu vou até abordar isso na notícia que a gente vai falar hoje dos destaques da semana, mas a ideia é que com a evolução da IA, ela vai ser muito mais imersiva, ou seja, em vez de você interagir com ela para falar sobre o que você quer, na verdade, ela vai aprender os seus hábitos internos, internet das coisas, as lâmpadas, eletrodomésticos, e vai reagir de acordo com o que ela aprendeu sobre você. Então, ela sabe que você chega naquele horário, que você vai dormir naquele horário, que você usa aquele eletrodoméstico daquele formato, né, para isso, naquele canal de TV, por exemplo, e já vai preparar isso tudo para você, né, de forma automática, sem você precisar, inclusive, pedir para ela. Corremos o risco de ficarmos, assim, preguiçosos demais com isso tudo, Gilberto? Com certeza, na verdade é bem nessa linha, ou seja, se a gente começa a fazer muitas coisas automaticamente, vamos chamar assim, né, a gente acaba, né, já não vai fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente vai fazer um exemplo muito, assim, até banal, né, o do controle remoto. Antigamente, para a gente trocar o canal da TV, eu tinha que levantar do sofá e ir lá trocar o canal na TV, né, muito antigamente, né? E agora, com o controle remoto, eu fico sentado no sofá trocando de canal. Então, ou seja, essa é a situação. Hoje em dia, com os assistentes pessoais, você pode ligar lâmpadas, abrir e fechar cortinas, né, ligar eletrodomésticos, só com comando de voz, sem precisar sair do lugar que você está. Então, veja que isso já traz, né, uma certa... assim, é um conforto de uma maneira, né, mas também pode ser um problema de preguiça, né, ou seja, nesse caso. Já dá até para ligar o ar-condicionado mesmo, sem estar em casa, né? Já chega em casa com casa fresquinha. Exatamente, a ideia do ar-condicionado, né, é aprender que você chega em tal horário, né, em casa, já liga alguns minutos antes, né, o ar-condicionado, quando você chegar já vai estar tudo fresquinho lá na sua casa. Você sabe o que eu fico pensando? Cada vez mais, você assistiu aquela animação da Pixar, o Wall-E? Sim. Não parece que a gente está caminhando para aquilo? Eu tava tentando, eu lembrei da cena, não estava lembrando do filme. Você lembrou do filme, exatamente esse. Aquela ideia de você ter que todo mundo sentado naquelas cadeiras flutuantes, né? Não faz nada, na verdade, né? E cada vez mais gordo, né? Exatamente. E, gente, pessoal, para quem não viu o desenho, né? Uma coisa curiosa é porque tá todo mundo morando no espaço, porque a Terra está poluída. E eles conversam entre si através de uma tela, mas está um do lado do outro. Eles não se esforçam em virar o pescoço para conversar. Eles estão do lado do outro, mas os dois conversando através de uma tela. E isso faz a gente refletir um pouco no futuro, não, Gilberto? Com certeza, assim, é uma possibilidade, né? Não seja uma verdade, mas uma possibilidade futura, né? E bastante aterradora, né? Todo mundo com sobrepeso, com comida, não faz exercício, não anda, na verdade, todo mundo sentado na cadeira lá, é a cadeira que anda para tudo quanto é lado que você vai, né? E faz essa questão de você
fazer, ele sabe o que você precisa, já te dá comida, te dá tudo no mesmo local. É isso aí. Vamos ter que cuidar da gente, né? Com certeza. Pra não chegar nisso. Vamos saber o que viralizou, então? Vamos lá. Viralizou. A gente começa por onde? Então, Patrícia, exatamente nessa pergunta que você fez, né, vamos falar da CES 2026. A CES, ela acontece de 6 a 9 de janeiro agora, né, pertinho daqui, né, e ela é a maior feira de lançamentos, né, de tecnologias de eletrodomésticos, de usos internos, né? CES é Consumer Electronic Show, então, ou seja, é uma exposição de eletrônicos para consumidores, então para casa, escritórios, tudo mais. E a grande manchete da feira é a evolução da IA como de uma ferramenta passiva, você interage com ela, para uma ferramenta ativa. Ou seja, então, não se trata mais apenas de você pedir para acender uma luz, né? Mas as casas percebem quando você dorme no sofá e ajustam o ambiente sozinho, por exemplo, né? Então, ou seja, se a casa inteligente obedecer comandos, né? Nesse lançamento agora desses novos produtos, ela vai antecipar desejos que vão fazer o que eles chamam de computação ambiental. A casa deixa de ser passiva e se tornar um organismo que sente e acompanha a rotina dos moradores. Exatamente aquilo que você perguntou nessa questão. Então, vamos acompanhar aqui, né, esse lançamento, né, da CES 2026. Vamos ver o que tem de novidade, né, nesse mercado para isso. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana é que uma pesquisa revelou que 63% dos brasileiros estão insatisfeitos com a internet em casa, né? Então, ou seja, o brasileiro, ele é um dos principais navegadores, né, da internet. A média nossa de navegação na internet é de 9 horas por dia, né? E mesmo assim, muitos usuários, né, estão insatisfeitos com o serviço prestado pelas operadoras, né? Sendo que 43% deles, segundo a pesquisa, né, em 2025, trocaram de operadora exatamente pelos maus serviços prestados pela operadora. Então, essa é uma questão que mesmo que a gente, usuário, usa muito da internet, a gente usa muito a internet, ainda assim temos um serviço ruim, né? Pela avaliação dos usuários, um serviço ruim, lento, com muitas interrupções. Então, essa é uma ponto a melhorar, né, para isso. Uma outra notícia dessa semana que me chamou bastante atenção, que vai agradar muitas pessoas, é que o Gmail vai permitir a troca do e-mail usado desde antigamente. Então, você tem lá um e-mail que você criou quando você era adolescente, né? E agora você quer trocar esse e-mail por um outro e-mail, né? Mas não criar um e-mail novo, que aí você teria que informar para todas as pessoas que você mudou de e-mail, mas você vai renomear o seu e-mail para um e-mail novo com um nome que talvez faça mais sentido para você nessa idade que você tem agora, né, para isso. O e-mail antigo continua funcionando, né, continua como se fosse um apelido do e-mail novo. Você consegue, então, agora informar seu e-mail novo, mas quem mandar e-mails para o e-mail antigo vai continuar chegando, né, para você, não tem problema, para isso aqui. E você tem algumas regras, né, importantes. O usuário não vai poder criar novo endereço do @gmail.com por um período de 12 meses. O novo e-mail não poderá ser excluído, né? O endereço antigo pode ser reutilizado a qualquer momento e você pode utilizar todos os 2 e-mails que você criou para login nos serviços do Google, como Gmail, Maps, YouTube, né, Google Play e o Google Drive também para isso. Acho que a notícia é bem interessante para quem funciona. Ela não está disponível ainda no Brasil, ela está sendo implementada aos poucos em outros países, né? Mas brevemente vai chegar aqui no Brasil também. É uma excelente notícia. Muitas pessoas têm e-mails antigos que criaram numa outra situação, numa outra época, e agora querem ter um nome talvez mais profissional ou que faça mais sentido no período da vida que ela está agora, nesse momento. Bem interessante para o Gmail. Bom, acredito que você não tenha passado por isso, né? Não, na verdade, como eu criei um e-mail meu, pessoal, já tem um domínio meu há muito tempo, né? Então, ou seja, eu não tenho essa necessidade, né? Mas muitas pessoas têm essa questão, né? Criaram um nome estranho, um nome lá que tinha até uma sequência estranha lá de caracteres, e ele agora quer ter um e-mail que faça mais sentido para ele nesse momento. Você usa algum e-mail, digamos, público assim? Gmail, Hotmail? Eu tenho um e-mail do Gmail, meu, né? O @gmail mesmo, né? Que eu uso, que eu usava, né? Mas depois, quando eu criei meu domínio com meu sistema de e-mails, né? Aí basicamente, meu e-mail principal é meu e-mail que eu uso do meu domínio, né? Para isso. Entendi. Ainda vale a pena, Gilberto, ter vários e-mails assim? Eu conheço gente que tem Gmail, Hotmail, Yahoo.
Então, o ideal sempre é você ter um e-mail só, né? E se você tem vários e-mails e teve que criar vários e-mails em algumas situações, o interessante é que você faça redirecionamentos. Então você pega lá, qual é o seu e-mail principal? É o e-mail, por exemplo, do Gmail. Você pega todos os e-mails que você tem no Yahoo, no Outlook e redireciona para esse e-mail principal. Então você vai checar, basicamente, uma caixa postal só. É a caixa postal principal e todos os e-mails que chegarem para esses outros e-mails que você tem, vai vir para essa caixa postal. Simplifica muito você acompanhar, né? Não precisa ficar entrando em várias caixas postais para saber o que chegou para você. É uma dica interessante. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez por estar conosco nesse primeiro dia útil aí de 2026. Obrigada pela companhia em 2025 e que esse ano nós tenhamos muitas notícias boas aqui para os nossos ouvintes na área tecnológica. Muito bom. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam nesse 2025 todo, né? E agora, 2026, teremos com certeza muitas novidades, tecnologias novas, né? Que afetam o nosso dia a dia. A gente vai estar ligadinho nisso aí para poder trazer para os nossos ouvintes. Obrigado aí a todos pela audiência. Desejo a todos um excelente ano novo, né? Com muita saúde, muitas realizações e vai dar tudo certo. É isso aí. Obrigada, Gilberto. Até quarta-feira. Até quarta-feira, Patrícia.